Ultimamente, os clubes dos livros vêm entrado muito em moda e eu resolvi entrar nessa onda e acabei assinando um clube do livro. E o primeiro que eu recebi foi O Sol Mais Brilhante, da Adriane Bensel, pela Tag Inéditos. E, gente, que livro! O livro conta a história de 3 mulheres que vivem no continente africano, mas não tem um país específico, sabe? Então, tipo, uma mora no Quênia, a outra mora no Líbano e depois se muda para outro, vai sempre alternando assim. Durante a história, essas 3 mulheres, elas têm que lidar com a maternidade de uma forma meio complicada, porque elas já possuem certos problemas com relação à família e o lar. A primeira dessas mulheres é a Leona, e ela era abusada pelo pai durante a infância dela, e a mãe dela encobriu tudo, então ela não possui um contato próximo com os pais. E ela é arqueóloga, então ela viaja até a África para uma tribo Maasai para registrar os costumes deles. A segunda dessas mulheres é a Simi, que vive entre a tribo Maasai, só que ela não pode engravidar. Então as pessoas da tribo sempre viram ela de um jeito meio estranho e ela nunca foi muito próxima de ninguém ali dentro, porque as pessoas meio que rejeitavam ela. A terceira mulher é a Jane, que durante pequena, ainda quando ela era menor, a mãe dela morreu de doença e ela se sentiu abandonada desde esse momento, que ela não sentiu apoio da família, não sentiu apoio do pai, e ela tinha um irmão mais novo que a mãe dela queria que ela cuidasse desse irmão mais novo quando ela fosse embora. Só que a Jane tinha muito medo, então ela acabou se afastando do irmão. E mais tarde, já quando eles são adultos, o irmão acaba desenvolvendo esquizofrenia. A Leona, ela acaba ficando bêbada e fica com um cara que ela não conhece, nem sabia o nome, e ela acaba engravidando desse cara. E a Jane, mais tarde, também se casa e acaba também tendo um filho, uma filha. E eu acho que um ponto muito importante desse livro é justamente a questão que une essas 3 mulheres, que seria essa rejeição, o descaso, a solidão que elas possuem com relação a pertencer a algum lugar, né? Elas não pertencem a lugar nenhum. E por causa disso, cada uma desenvolveu certos medos e inseguranças que acaba sendo transportado para a maternidade. E é a partir dessa perspectiva de maternidade que é muito difícil para as 3, a gente consegue enxergar essa tentativa delas de se pertencer a algum lugar. Por exemplo, a Leona, por causa de tudo que aconteceu com a família dela, ela tem medo de se aproximar das pessoas, ela não consegue ficar muito próxima de ninguém, ela não consegue se abrir para ninguém, ela gosta de ficar sozinha. Mas, ao mesmo tempo, ela tem essa necessidade de conhecer alguém que vai ficar próximo dela, que ela pode contar as coisas que ela quer contar. Ela tem essa necessidade de ter alguém por perto dela, ao mesmo tempo que ela não consegue. E isso é passado para a filha, porque ter alguém tão próximo quanto uma filha dela assusta ela, e ela começa a empurrar a filha, ela não se aproxima da filha. E aí que entra a Simi, porque a Simi, como eu falei, ela era rejeitada pela tribo toda por causa da questão dela não poder ter filhos. Mas quando a Simi percebeu que a Leona não estava batendo muito bem com a filha dela, ela acabou se aproximando da filha, que é a Adia, o nome da filha, e acabou adotando a filha para ela, nessa questão porque ela sentia que a filha, como sendo estrangeira, ela era parecida com ela, então ela encontrou o lugar dela. A Jane, no começo da história, ela evitava falar com a família dela, mas depois esse arrependimento dela ter se afastado do irmão e não ter cuidado do irmão quando a mãe pediu para cuidar, deixou ela com muita culpa, e já no começo da história ela acaba virando uma pessoa super protetora, tanto com o irmão quanto com a Grace, que vai ser a filha que vai nascer com ela. Tanto até que quando ela estava grávida, ela tinha medo de comer, porque ela tinha medo que ela comer alguma coisa que não estava bem tratada poderia prejudicar a filha dela. Então o livro ele conversa muito com essas questões de pertencer a algum lugar, das consequências da rejeição
e diversos outros fatores que tem. Vários outros livros também abordam isso, mas eu achei muito acertado da autora de, ao invés de fazer uma personagem, fazer 3 com essa mesma questão, porque cada uma lida com esse problema de uma forma diferente e a gente consegue enxergar como cada um reage diferente às coisas, né? Como cada pessoa é única e a gente consegue comparar a reação de cada uma delas. O ritmo do livro também é muito bom. Tipo, quando eu percebi, eu já tinha passado um monte de páginas e eu nem notava que tinha passado tantas assim, sabe? E ele é um livro mais interior, então não vai ter, tipo, uma super reviravoltas e revelações a cada capítulo, não vai ser algo assim. Ele é mais para você conhecer as personagens, conversar com as personagens e entender as questões de cada uma. Tanto que no começo do livro, primeiro capítulo de cada uma delas, ele já revela o passado inteiro de cada uma delas. E isso me deixou bem surpresa porque eu não esperava. Geralmente o pessoal guarda e vai explicando aos poucos. Mas aí a gente entende que o objetivo do livro não é esse. O objetivo do livro não é te surpreender e passar um monte de revelações. O objetivo do livro é mostrar a trajetória delas nessa questão de querer pertencer a algum lugar e ressignificar o que é uma família para elas. Mas como todos não são flores, né? Tudo tem seus defeitos. Algo que me incomodou um pouquinho foi a tentativa da Adrienne Benson, exagerada, vamos dizer, de deixar tudo explicadinho. Coisas que a gente já entendeu porque elas fazem, ela explica e explica diretamente na tua cara pra tu entender mesmo. Só que tu já entendeu, sabe? Então, tipo, isso pode prejudicar um pouquinho pra quem quiser se envolver mais com o livro e entrar mais na história e tirar suas próprias conclusões. Então é basicamente esse livro, é um livro envolvente que mostra um lado psicológico. É um livro de busca de pertencimento de mulheres fortes que tentam resolver as próprias questões que elas tiveram durante a vida delas. Apesar da questão de ser exageradamente explicativo em alguns momentos, no geral ele não entra nisso e é um livro que eu realmente recomendo para quem quiser ver um pouco mais questões de luto, pertencimento, rejeição, solidão e todos esses problemas que envolvem o nosso mundo hoje em dia.